e falava assim, nós vamos pôr faixas na rua da Santa Anete, porque adoravam como eu estava assim, falando diretamente com o cliente final, com arquitetos, com os profissionais. Isso foi um marco muito grande, um divisor de águas até na Breton. Foi muito, muito bom isso. Quem era a Anete menina? O que você se imaginava fazer da vida? Tem uma passagem da minha vida muito incrível, muito incrível. A minha avó morava numa vila, mãe da minha mãe, numa vila que ainda existe, cada vez que eu passo um tchauzinho. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. E todas as crianças, né, os netos, a gente lá de sábado à tarde, domingo à tarde, quando todo mundo ficava brincando na vila, inclusive entre uma casa e outra, a mureta era que nem um escorregador, todo mundo ia para fora brincar. Eu ficava na casa da minha avó, que uma mesa de centro lá ficava embaixo de uma janela. E minha avó tinha um monte de enfeitezinho pequeno, aqueles chinesinhos, aqueles vasinhos e coisas, miniaturas. E coisinhas, 1000 miniaturas. Eu colocava tudo embaixo da mesa e eu brincava que eu estava vendendo móvel. Você tá de brincadeira? Eu juro. De criança? Eu tinha, isso eu sei que foi dos 5 anos, 7 e tal. Minha mãe sempre falava, é incrível. Porque de um vasinho você imaginava que era um sofá, uma mesa, a cadeira. E eu imaginava que eu estava com pessoas. E eu simulava que eu estava brincando de vender móvel. Gente, era quase uma assim... Ninguém tem essa explicação, nem eu mesma. Porque não é que eu lembro, mas eu sei porque essa história é muito viva dentro de mim. E você gostava daquilo, daquele momento, daquela brincadeira? Eu adorava. Então as crianças estavam lá, era no escorregador. Eu me lembro que meu irmão tinha carrinho de rolimã e todo mundo ia atrás, assim, todo mundo brincando com bola, alguma coisa, e eu embaixo da mesa simulando que eu estava vendendo móvel. Então todos os vasinhos tinham destino, era muito engraçado. Eu montava de vasinho, fazia como se fosse uma mesa, e de outros vasinhos eu falava que eram as cadeiras. Aí de um vasinho eu falava que era um sofá, eu não falava, né, sofá de tal metragem, não tinha isso na minha cabeça, essa noção. Mas eu dizia assim, aqui vai sentar 2 pessoas, nesse sofá vai sentar 3 pessoas. Isso virou uma lenda na família, uma história. Virou realidade. E depois virou uma realidade. Gente, inacreditável. E você, e depois, como foi? Depois da minha vida foi que estudei, eu conheci o Marcel. Nós fizemos, inclusive, essa semana 43 anos de casado, estamos juntos há 45, é bastante. Gente, que história linda. É bom. E a Breton, ele já tinha Breton e a gente eu sempre gostei. Como que você conheceu o Marcel? Dentro da sinagoga. Os nossos pais já eram muito amigos de jogar uma tranca uma vez por semana. Cada semana era na casa de um casal, eles eram 4 casais, então fazia isso. E numa cerimônia religiosa nossa, que as mulheres ficam no andar de cima, eu desci, eu cumprimentei meu pai e o pai dele, e ele estava do lado, e pronto, nós começamos um namoro que já estão... Hoje são 43 anos de casados, 3 filhos, 5 netos por enquanto, se Deus quiser. A gente quer mais, né? Uma família enorme. A gente gosta. Anete, como foi? O Marcel já trabalhava com móveis? O Marcel sempre cuidou da Breton. A Breton está na alma e no sangue. E quando a minha primeira filha nasceu, a Fabiana, eu ia com ela de carrinho. Eu atravessava a Praça da República, na época que a gente podia andar de carrinho de neném. Eu ia comprar etiquetas num lugar no centro da cidade, que eu gostava daquela etiqueta, então eu já queria uma coisa bonitinha, que, né, era na mão a etiqueta. Eu ia com ela de carrinho, passeando até o centro da cidade para comprar a etiqueta para pôr na Breton, nos móveis da Breton, porque eu queria daquele modelo. E a gente sempre se dedicou muito, né? Eu lembro que aí eu já tinha meus 3 filhos muito pequenos,
E eu passava a madrugada com o Marcel conferindo, porque não existia como hoje, a gente joga para o computador e vê a resposta. A gente passava conferindo e conferindo um pedido, um por um, na mão. E era o horário que eu tinha que dar depois de mamar, ou tinha que dar, passear com criança, não importa. Eu ficava com ele até 2, 3 da manhã. A gente trabalhou bastante, bastante. Aliás, a gente ainda trabalha, né? Mas antes de tudo isso, eu ainda quero voltar lá no comecinho, Lógico, quando vamos. vocês se conheceram. O Marcel já trabalhava com a família Sim, do Marcel já trabalhava sim. com móveis? Já, o meu sogro montou uma loja que na verdade era aquelas camas cerejeira, uma em cima da outra, colchão um em cima do outro. O Marcel sempre conta que quando o pai dele ia almoçar, ele rezava para não entrar ninguém, porque ele não ia saber ver o preço do produto. E não era, gente. Era na mão, comprou por isso e vende por aquilo, estava na cabeça. Não se tinha o que se tem hoje. Isso é de verdade, controles, isso é verdade. ninguém tinha nada. Imagina hoje. Foi uma junção, bom, o casamento eu acho que foi uma junção de você, o que faltava nele você completava e o contrário vice-versa, porque a sua Aí nós paixão... começamos a fazer loja arrumadinha, era só conjuntinhos de sofá de 3 e 2 lugares, com a mesinha de centro, com a mesinha lateral. Era uma coisa toda conjuntinho, combinadinho, era incrível. Em que momento você assumiu entrar ou se permitiu entrar na empresa? Porque você relutou a princípio. Eu mesmo assim, eu tinha dias que eu ia até o escritório, nós tínhamos um escritório em Santana. Isso vocês já estavam casados? Sim, já tinha os filhos, tudo. Ah, você entrou na Breton depois de ter os filhos? Depois. O Marcel eu ia, sentava lá, olhava, dava uns pitacos bons, mas eu ficava quieta, deixando ele continuar. Até que eu comecei um pouco no escritório, porque as crianças iam de manhã para a escola, eu tinha um tempo para ficar. Aí eu via que um cliente lá podia ligar para elogiar ou para criticar, porque eu sempre falei que crítica são muito boas para crescimento, ou para saber uma posição de entrega, enfim. E não existia um saque, porque ninguém tinha um saque, não existe. E era a época de ombudsman, e eu falei, quer saber, eu vou ser uma ombudsman, né? eu vou atrás disso. Imagina que eu fiz 3 cursos de atendimento ao cliente, coisa que hoje nem existe. E o curso, eu te digo, isso é uma coisa da gente. Você não precisa ter um curso, mas eu fui fazer. E aí eu comecei a montar um escritório, um saque dentro da Breton. Dentro da empresa. Dentro da Breton. E isso deu muito, muito certo, porque foi quando eu também comecei a me relacionar muito com o profissional. Então foi uma junção muito forte, porque nossos parceiros, nossos clientes, todo mundo começou a ver e despertar um carinho muito grande neles. Então eu fui crescendo com isso. Me lembro que tinha dentro da Breton pessoal de equipe de vendas e falava assim, nós vamos pôr faixas na rua da Santa Anete, porque adoravam como eu estava assim, falando diretamente com o cliente final, com arquitetos, com os profissionais. Isso foi um marco muito grande, um divisor de águas até na Breton. Foi muito, muito bom isso. Depois que vocês tiveram 3 filhos. Temos 3 filhos. Que alguns deles, na verdade, fazem parte hoje da geração. Os 3 hoje, mas em algum momento não foi bem assim a história, eu né? Eu te conto que minha filha mais velha, uns 20 anos atrás, ela estava muito bem colocada na Bolsa de Valores. E nós fizemos um jantar meio que indecente com ela, com uma proposta para ela sair da Bolsa e ela vir para a Breton para ser o nosso braço direito. E realmente, sem dúvidas, ela é o nosso braço direito. Meu filho do meio fez medicina na USP. Essa história, gente... Então, que sempre medicina dele, foi uma coisa dele, ok. Há 10 anos atrás, fez agora em fevereiro,
ele chegou com a notícia que ele ia parar a medicina. Eu ainda falei, como assim parar? Ele já estava operando, tudo. Ele falou, mas eu não sou criança que você vai pegar na mão e decidir minha vida. Eu falei, eu nunca decidi, nunca te pedi para ser médico, você foi porque você quis. Ele falou, eu vou ser médico, eu sou médico, eu vou ser médico para a vida inteira, mas eu não vou continuar, não vou exercer. Então agora em fevereiro fez 10 anos, ele começou muito, ele ficou meio perdido no começo, ele não sabia o que fazer, aí ele começou a ir para Breton, para o escritório, ele pôs uma mesa do lado do Marcel e foi olhando, aprendendo, vendo, não sei o quê. Hoje ele é o CEO da empresa. Hoje ele me dá umas ordens aí, né? E a minha filha menor, a caçula, a Gi, na época que ele desistiu da medicina, ela tinha saído de um banco que ela estava trabalhando por causa de horário de faculdade. E ela ia voltar para o banco, eu falei, não vai voltar. Agora eu preciso de alguém para o meu lado, porque eu vi a Fabiana, nosso braço direito, na questão financeira, TI, RH, enfim, tudo. Eu vi que o André estava entrando para todo esse contexto da empresa. E eu falei, eu quero alguém para o meu lado aqui do marketing. E eu, sinceramente, hoje, eu não olho mais o marketing. É ela. Ela só me fala, vai ter... Ela falou, mãe, amanhã tem no D&D, não esquece. Aquela menininha que brincava de vender móveis, imaginou ter um time dedicado e unido, acima de tudo, lutando pelo mesmo time? Eu vou te falar, é uma loucura. Isso que você está falando me dá até assim, uma taquicardia de emoção, porque, gente, a gente não sabe, óbvio, a gente não sabe o minuto seguinte, mas eu olho para trás, são 43 anos de casamento, a nossa vida toda, sabe? Ontem, justo a gente saiu jantar, nós comentamos, graças a Deus, a família, né? Minha família dedicada. E eu conto para vocês que quando aconteceu tudo isso com os meus 3 filhos, que eu vi dentro da empresa, eu chamei eles num jantar em casa, ainda escrevi assim no grupo, no WhatsApp, 100 agregados. Nós fizemos um jantar e o Marcel ainda brincava, né? Estamos aqui só os originais. Nós sentamos, mas isso são 10 anos atrás. Sentamos para jantar, depois fomos lá, eu tenho um home em casa, não sei o que, fomos sentar lá. Eu falei, nós vamos trabalhar juntos? Ótimo, a gente aqui dentro pode brincar, sorrir, brigar e se matar. Fechou a porta, a família continua. E assim, graças a Deus, já foram 10 anos e tem tudo isso. A gente é bem unido, é bem gostoso. Eu falo uma coisa, nós temos que ter uma coisa chamada muito amor, muita união, muito respeito, tá? Eu falo que eu sou casada com o presidente, né? Então eu falo assim, todos nós passamos algum perrengue durante o dia. A vida pode ser na rua, no negócio, no que for. E eu tenho ainda que dormir, graças a Deus, com o presidente, então eu falo das coisas. Eu me lembro que há um tempo atrás eu falei assim, 8 horas encerra assunto Breton. E quando a gente se dá conta, é meia-noite, eu brinco, eu falo assim, são 8 horas, mas já são meia-noite, e a gente está falando Breton. Porque é gostoso, gente, e é isso. E a gente pode discutir, mas discutiu por um bem de uma empresa. A vida familiar está preservada total. É isso que a gente tem. Anete, obrigada por dividir com a gente essa história. Eu adoro o olhar dela, esse sorriso dela, porque nunca tem tempo feio, maravilhosa. Isso que é bom, não é, gente? A gente está sempre linda, linda. Passar essa energia e dividir. Porque acho que tudo ao nosso entorno vai ficando mais leve e mais gostoso de viver. É gostoso, né? Nós temos que, porque a vida tem que ser assim, levada com leveza, não é? Com sorriso. Com sorriso. Já tem tanta coisa que a gente perde o sorriso, então vamos manter, que é mais fácil, não é? Anete, amei nossa conversa. Obrigada. Obrigada por dividir, por compartilhar. Muito feliz que você me chamou. Agradeço a você, D&D. Nós estamos juntos sempre. Obrigada. Beijos.